Oiê! Hoje eu vim falar sobre um assunto que vocês gostam muito. Eu sou diagnosticada com dermatite atópica desde a primeira infância, ou seja, então desde quando eu me entendo como gente, como ser humano, e eu sempre hidratei a minha pele. Hidratar a minha pele sempre fez sentido na minha vida, sempre fez parte do meu dia a dia. Então, eu já usei muito produto ao longo dessa vida. E hoje eu vim contar pra vocês, compartilhar quais desses produtos que eu já usei da lista de baratinhos que talvez você também pode acabar usar, testar e quem sabe gostar. Já existiu um tempo na minha vida em que eu tive a dermatite controlada, ou seja, não tinha aqueles sintomas ativos de coceira e eczema, mas mesmo com a doença controlada eu permaneço sendo uma paciente atópica. Por isso, o cuidado da hidratação, ele segue fazendo sentido pro resto da minha vida. Então, nessa fase aí em que eu não precisava dar tanta atenção para DA, né, ter cuidado com o tipo de hidratante que eu precisava usar na minha pele, eu me aventurava um pouquinho mais e não usava assim produtos tão específicos para DA. Então hoje eu vou compartilhar 6 produtos que já passaram por este maior órgão que eu tenho, que é a minha pele. A Bepantris, não sei se vocês conhecem, ela é como se fosse uma pomada genérica que vem da Bepantol. Inicialmente eu usava a Bepantol, só que aconteciam duas coisas com a Bepantol. A primeira, a embalagem deles era de alumínio, então conforme a pomada ia acabando, essa embalagem ela ia rachando e ela vazava sempre. E o outro ponto é que a Bepantol ela acabou ficando muito popular, muito conhecida e ela encareceu bastante. Eu pagava uma média de 13 a 15 reais em uma pomada de Bepantol e ela passou a custar 30 reais pra cima, assim, o que eu acho bem exorbitante, né? E aí eu migrei para essa Bepantris. Essa Bepantris é como se fosse a pomada genérica ali com um custo bem realmente inferior, bem baratinho, e eu usava ela muito na região do meu rosto, porque na fase de outono e inverno eu costumo descamar bastante, eu preciso de uma hidratação um pouco mais pesada e essa Bepantris ela acabava cumprindo esse papel. Outro produto também que eu usei durante muitos e muitos anos no meu rosto foi o Nivea da latinha azul. Apesar dele ser um produto que não é específico para pele atópica, ele possui cheiro e ele possui álcool. Eu usei ele durante muitos anos, eu digo ali na fase da minha adolescência até ali o começo da primeira fase adulta de vida. Eu usava, eu gostava bastante do efeito que ele tinha e assim, vou dizer pra vocês, eu já usei muito produto mesmo, muito mesmo. E eu nunca encontrei um outro produto que tivesse a mesma textura e o mesmo conforto de passar, porque esse Nivea da latinha azul, gente, ele é uma delícia de você passar e é o tipo de textura que eu mais gosto em produto para pele, assim, de verdade. Mas enfim, eu usei ele durante muitos anos, aí chegou um tempo em que a pele do meu rosto, ela passou a ficar um pouco mais sensível, um pouco mais reativa, e aí eu tive que trocar e eu nunca mais voltei a usar. Mas assim, ó, fazia parte da minha rotina de cuidados diários, sem eczemas ativos, tava ali passando, tava ali usando essa primeira opção ali e fazia parte da minha necessaire. Eu gostava bastante, de verdade. Não sei se hoje em dia continua a mesma coisa, mas eu lembro que o cheiro era muito gostoso, o que é difícil você ter um produto para pele que tem um cheiro gostoso, que seja para DA, né? Então isso já me deixava, nossa, que cheirinho gostoso, e era muito hidratante. Óleo Johnson. Cara, eu usei durante muito tempo antes do banho. Então eu passava uma camada generosa de óleo no corpo todo e aí eu entrava no chuveiro quente. E aí tomava lá no banho, lavava o cabelo, e aí por último eu passava o sabonete pra tirar o óleo. Eu usava meio ali como uma camada de proteção do banho quente. Até porque na fase em que eu costumava usar, que há muitos anos mesmo atrás, não havia esses produtos que hoje existem, que são esses óleos higienizadores. Então, o que eu percebia que no outono e no inverno, minha pele ela resseca muito, né, nesse período, e que o banho, ele era um principal agressor, porque assim, é impossível você não tomar um banho quente
numa temperatura de 10, 12, de 13 graus, não tem como. Então você vai acabar tomando banho quente, você vai acabar sensibilizando a sua pele, mesmo você usando um produto de pele específico para limpar, mesmo você usando bem o seu hidratante, mas aquele momento do banho, às vezes ele vai ser muito agressor para a pele. Então eu usava esse olhinho Johnson antes, porque primeiro também eu gostava do cheiro. E aí eu, com uma maneira ali de blindar, e procurava também já hidratar dentro ali do chuveiro, já saía ali no próprio do box e aí já passava meu hidratante ali para poder fazer uma hidratação potente. Mas é o óleo Johnson. Neutrogena Care. Vou ser bem honesta com vocês, da linha baratinha, eu usei ele durante muitos anos, sim, porque ele era um produto barato, que atendia até uma necessidade de hidratação, mas ele não é e nunca foi o meu preferido da vida. Ele cumpria a finalidade de hidratar, tinha um custo baixo, então eu continuava mantendo ele na minha necessaire. Mas nunca foi o meu preferido, mas eu sei que ele é queridinho de muitos e muitos atópicos. Existem várias versões da Neutrogena, né? Mas eu usava esse daqui. Enfim... ele era uma ótima opção tanto para hidratar pós-banho, mas ele também era uma ótima opção de retoque. Exemplo, saí para trabalhar, fiquei o dia inteiro fora, aí depois eu vou direto para academia, não tenho um tempo ali para tomar um banho entre uma coisa e uma outra, vou mudar de roupa, minha pele tá ressecada, então eu usava para esse retoque. Ou sei lá, vou ir pra praia, vou na praia, passar o dia inteiro na praia, mesmo passando protetor não é tão hidratante, então se houver uma necessidade, eu faço uma hidratação com ele, porque ele é um creme baratinho e aí pra mim é ok, entendeu? Ele ficava ali também como uma manutenção, porque aí depois do banho eu usava meu creme caro, e aí quando eu precisava fazer os retoques eu usava ele, como uma maneira de economizar o meu creme caro, mas também não fugindo da função de sempre manter a pele hidratada. Vazenol Recuperação Intensiva. Cara, assim, a linha da Vazenol, da linha baratinha, é uma das que eu mais gosto, honestamente. Até hoje eu compro, quando eu, sei lá, vou viajar, nessas mesmas circunstâncias que eu falei do Neutrogena. Entre o Neutrogena e o Vazenol, eu prefiro o Vazenol, mas não é sempre que a gente encontra, enfim, é bom a gente ter opções. O Vazenol é o mesmo rolê, vou viajar, vou passar um dia inteiro fora, vou precisar fazer um retoque, eu uso ele meio que nessas circunstâncias. Ele é um creme barato, ele é um creme que vai acabar hidratando a minha pele ali por um período menor, e que talvez não vá me dar tanta reação. Abrindo um parênteses bem grande, esses dois produtos que eu falei agora, tanto o Vazenol quanto o Neutrogena, eu sempre usei no corpo, do pescoço para baixo. No rosto, eu sempre procurei usar outro tipo de produto, porque eu tenho a pele do rosto bem mais sensível, muito mais reativa do que a pele do meu corpo. A pele do meu corpo, ela é extremamente seca. Ela é tipo o deserto de Saara mesmo, assim, ela racha, ela fica com fissura, eu descamo muito, e o rosto é diferente, então... Tô falando do corpo. Esse tem o meu coração e eu também ainda compro ele porque ele tem uma memória afetiva, que é o Monange roxo. Gente, quando eu era criança, quando eu era adolescente, que estava ali com a DA controlada, era este o creme que eu chamava de meu. Eu comprava ele todos os meses. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, hidratar a pele sempre fez parte do meu cotidiano. Então assim, eu não pulo essa etapa, eu não pulo. Eu faço isso todos os dias religiosamente, como escovar o dente, como comer, faz parte, faz parte. Então esse roxo, esse Monange roxinho, ele sempre foi meu amorzinho. Ele tem um cheirinho de bebê que eu acho muito gostoso, né? Mais uma vez, ele não é um produto específico para uma pele atópica, mas com a DA controlada, ele conseguia me ajudar na manutenção da minha hidratação e durante muitos e muitos anos eu usei ele como a minha primeira opção. Quando eu comecei a ter sintomas mais ativos, né? Aí eu precisei procurar produtos mais específicos, mas quando eu não tinha sintomas de eczema mesmo, de coceira, só uma pele seca, eu usava ele e eu gostava bastante, e é um dos que hoje em dia eu compro e uso nessa função aí de retoque, sabe? Eu gosto de ter ele na minha necessaire, ele tem um lugarzinho especial dentro do meu coração, porque, cara, por muito tempo eu usei e ele foi meu aliado ali
na hidratação do dia a dia. Bom, o vídeo de hoje é isso, bem rapidinho. Eu busquei lá no fundo da minha memória os produtos que eu já havia usado ao longo da minha jornada como paciente e que desse lado de cá eles me ajudaram, eles serviram pra mim e quem sabe eles também podem te ajudar ou não. Conta pra mim se você já usou algum deles, se existe alguma outra marca que você usou também que você gosta. Ao longo da minha vida eu também usei outros produtos, mas eu procurei colocar nesse vídeo os que vira e mexe ainda eu compro, sabe? O que eu acho que ficou mais tempo fazendo parte da minha necessaire. Então eu quis trazer esse pra vocês, porque também eu adoro testar creme. Eu adoro, gente, comprar creme que eu nunca usei pra poder perceber como que é a performance dele na minha pele. Mas a gente sabe que os cremes que são para dermatite atópica especificamente, eles são cremes caros e eles são um investimento alto. Então, é muito ruim às vezes você fazer um investimento alto e você não ter o resultado esperado, né? Então, assim, nos baratinhos é mais fácil a gente se jogar, a gente testar, né? Porque se ficar ali parado, não deu certo na pele, você usa para passar no pé, você usa para fazer a unha, você consegue dar ali uma finalidade mais fácil para ele do que aquele seu creme caro, né? Enfim, é isso. Bom, eu também tenho outros vídeos falando a respeito de creme, tenho resenhas falando de produtos baratinhos como o Skin Feel e tenho também vídeos falando de cremes um pouco mais caros como o da Eucerin. Eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês poderem acessar ou então aqui embaixo no Mostre-me Mais, tá bom? Um beijo para vocês, não deixa de me seguir nas outras redes sociais que eu estou como Você Não É Essa Pele, porque o Instagram voltou. Amém, que assim permaneça. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Não se esqueça, claro, né, que você não é só pele. Tchau.